Boa tarde, gente. Hoje é dia 6 de maio. A gente está começando mais um encontro. Hoje o professor Fernando não vai conseguir acompanhar com a gente, mas acredito que ele vai acompanhar sincronamente. Olha ele aí. É, Chegou. Cadê? Oi! Só porque eu acabei de falar, professor. A gente teve um imprevisto essa semana, mas nosso grupo é muito ágil. E e também cheio de pessoas muito prestativas, então a gente conseguiu resolver tudo direitinho. Então a gente vai falar hoje sobre os parágrafos 22 a 24. O Guilherme, o Enzo e o Henrique se colocaram a ajudar a gente nessa facilitação de última hora, né? Mas tenho certeza que eles vão apresentar muito bem, porque sempre que eles falam, muito rico. Então, quem que vai A começar? ordem é inversa. É o Henrique, É, o Enzo, aí eu. Beleza. É com vocês, então. vamos começar então? Primeiro eu queria agradecer aos dois, né? Principalmente o Enzo e o Guilherme, porque eles salvaram muita gente. E imprevistos acontecem, né? A gente não consegue prever. Provavelmente pode acontecer novamente, então a gente tem que estar preparado. Muito obrigado aos dois. E como são 3 capítulos, acho que facilita, né? Cada um pega um. Então, vamos começar o capítulo 22. É a espacialidade do manual intramundano. Deixa eu colocar aqui. Bom, até agora ele fala que ainda não se apreendeu bem fenomenalmente a espacialidade do manual. E ele também não se demonstrou a ligação com a estrutura ontológica desse manual. Então, a gente já falou, até da última vez que eu tinha apresentado, a gente começou a falar sobre o manual. A gente falou como que ele se apresenta imediatamente. Mas a gente não entendeu a espacialidade desse manual. O manual do modo de lidar cotidiano, possuindo esse caráter de proximidade, né, de espacialidade. Essa proximidade do instrumento, ela se acha indicada no próprio termo que exprime seu ser. Como foi de última hora, eu acho que não vai dar para dar tantos detalhes assim do que eu penso, mas se não ficar confuso também, acho que não é Heidegger, né? Acho que a confusão faz parte. E isso ele coloca já no primeiro parágrafo do 22, que a gente ainda não aprendeu a espacialidade dos instrumentos, do manual dos instrumentos. Ele fala então que o ente à mão sempre possui uma proximidade diferente que não se estipula medindo-se distâncias. Mais tarde eu vou trazer um exemplo que eu peguei de um outro livro também sobre Heidegger, que eu achei mais simples, mais fácil. Mas ele fala então que a proximidade direcionada do instrumento quer dizer que ele não ocupa uma posição no espaço meramente localizada em algum lugar. Tipo como a gente entende num senso comum, né? O espaço mesmo, um espaço objetivo. Então ele diz que a proximidade do instrumento nunca é um espaço meramente localizado em algum lugar, da maneira como a gente entende o espaço em senso comum, um lugar objetivo. Mas como um instrumento, ele se acha essencialmente instalado, disposto, instituído e alojado. Então ele diz que alojado quer dizer que o instrumento ele tem o seu local e cada local não deve ser entendido como o onde de qualquer ser simplesmente dado de coisas. O lugar é sempre o aqui e o lá determinados a que pertence um instrumento. Então não é, novamente, um espaço objetivo, simplesmente um mero lugar. Ele é aquela questão do pertencimento, né? Um instrumento que pertence àquele lugar. Então ele fala que ele traz o termo de região, né? Ele fala que essa pertinência corresponde ao caráter de instrumento do manual. Ou seja, que o fato dele pertencer a um todo instrumental segundo uma conjuntura. E o Heidegger chama de região
o para onde dessa pertinência instrumental, como um modo de lidar com a ocupação dele. Então, quando ele fala na região de, ele quer dizer não só na direção de, mas também no âmbito do que está nessa direção. E a proximidade, ela não é, novamente, uma simples proximidade, né? Ela é apenas um modo de distanciamento. Mas para que a indicação e o encontro dos locais dentro de uma totalidade instrumental disponível à circunvisão sejam possíveis, é preciso que já tenha sido descoberta previamente uma região. E essa orientação regional da multiplicidade dos locais, do que está à mão, ou seja, dos instrumentos, constitui o circundante, o que está à volta, né? Isso é, o fato de os entes que de imediato vêm ao encontro do mundo circundante estarem em torno de nós. A dimensionalidade do espaço, ela se acha encoberta na espacialidade do que está na mão, o que está à mão. O local em cima é o local no teto, o embaixo é o no chão. Eu acredito que ele quer dizer que a gente utiliza dessas coisas dadas como referências, né, para nossa circunvisão, nosso mundo circundante. E todos os onde são descobertos e interpretados na circunvisão através das passagens e caminhos de modo lidar cotidiano, e não constatados e enumerados numa leitura de mediações do espaço. Esse aqui, ele é um capítulo bem pequeno. Quando eu terminei de ler ele, eu tinha ficado meio confuso ainda. Daí eu decidi mudar um pouquinho e trazer um outro livro também. É sobre o Heidegger, não é do Heidegger, mas ele explica o ser e tempo de uma maneira mais simples. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Não é propaganda, mas eu recomendo muito ele para quando terminarem o ser e tempo, porque ele deixa tudo mais... Ele fala de uma linguagem mais simples, né? Tá ganhando quanto, Henrique, pra fazer Não, esse aqui foi recebido pago. marketing digital, né? Só. Você pode falar o autor? Posso sim, chama Jean-Michel Salansky. Ele Obrigada. tem uma coleção de filósofos. Ele é também da Estação Liberdade. Se alguém quiser um patrocínio, né, da Estação Liberdade. Bom, brincadeiras à parte, né? O livro, ele traz uma ideia mais simples e ele acaba entrando um pouquinho nos próximos capítulos, mas acho que é bom para a gente entender essa compreensão, né? Porque se a gente ficar separando muitos conceitos também fica difícil. Então, se a gente enxergar os próximos capítulos juntos com esse, no exemplo que o livro traz, acho que vai facilitar a compreensão. Então, eu separei algumas partes aqui do livro que ele fala que a ideia do Heidegger é que a projeção interessada de nós mesmos no futuro nos leva à ocupação e abre algo como um espaço e um mundo. Então, essa ideia de projeção interessada seria as possibilidades, né? Um mundo de possibilidades que se abre, que é muito forte na Dasein, né? E não há primeiramente um espaço e um mundo objetivos, mas sim algo em nós como uma flecha de projeção, que nos projeta simultaneamente num mesmo movimento para um novo estado de nós mesmos, para um mundo espacializado. Então, essa parte ele faz uma introdução a essa espacialidade, e ele fala que é possível ilustrar tal perspectiva por meio de considerações antropológicas, que talvez facilitem mais a apreensão. Então, ele traz um exemplo, que a biologia do século XX, ela enfatiza a ideia de que todo animal tem um ambiente, o qual não coincide com o mundo objetivável em torno dele, mas sim no conjunto dos lugares de predação, sexualidade, percursos, interações. Enfim, né, são classificações, as pertinências da região, né? Quando Heidegger fala que um instrumento, ele não tem apenas um local como um lugar objetivo. São classificações, né? Outro exemplo que ele traz nesse livro é na questão de dizer habitar uma cidade. Ele fala que é algo muito diferente de apenas ter comportamentos objetivamente localizáveis no perímetro geográfico de uma cidade. Porque, em vez disso, significa ter permanentemente as antecipações existenciais voltadas para lugares, acontecimentos, significações.
uma tríade, né? Lugares, acontecimentos e significações, que emanam da cidade. Daí eu pensei, né? Eu, por exemplo, eu morei em Santos, mas não habitei Santos, porque eu não conheço a história, eu não sou santista, não implico o sistema histórico simbólico daquela cidade. E eu fiquei pouco tempo até. E daí ele fala que geralmente o espaço ele é compreendido como objetivamente espaço, literalmente espaço, que é tanto no senso comum quanto numa ciência. Mas para Heidegger, o espaço existencial não se aplica nisso, porque ele é algo um tanto quanto paradoxal. Primeiro, então, ele fala que a gente não poderia entrar em contato com nenhum objeto se não tivéssemos em nós mesmos uma disponibilidade para esse encontro, que é uma constituição do ser no mundo, né? E essa disponibilidade da gente se encontrar com os objetos chama-se ser em. Eu acho que isso vai falar um pouco nos próximos capítulos, mas acho que ajuda a gente a entender esse primeiro. E o nosso modo de ser fundamentalmente humano é situar qualquer coisa como próxima, constituindo isso como um ambiente, e Heidegger nomeia de Entfernen, quer dizer em alemão distância, né? Mas ele não é compreendido simplesmente como distância, mas sim como o ato de situar como próximo, subtraindo o longínquo. É meio confuso, mas o exemplo ele deixa bem claro. A gente está andando numa rua, imaginem você andando numa rua, e na nossa direção vem um amigo, não sei, a 20 passos de distância, por exemplo. E a gente consegue ver a distância que existe entre eles e a gente se sente próximo. Mas a gente não faz isso em relação ao asfalto, apesar de a gente estar com uma distância nula dele. Então, para Heidegger, há uma noção de espacialidade existencial que precede a noção de espacialidade objetiva. Por exemplo, o seu amigo que está vindo na sua direção a 20 passos, ele está relativamente mais próximo do que o chão que está sobre o seu próprio pé. Porque, como ele fala, é o nosso modo de ser fundamentalmente humano, que ele situa as coisas como próximas. Essa parte eu achei interessante, que ela está nesse livro aqui, mas no primeiro capítulo do 22, né, do Ser e Tempo, ele fala aqui que a proximidade é apenas um modo de distanciamento, mas para que a indicação e o encontro dos locais dentro de uma totalidade instrumental disponível sejam possíveis, é preciso que já tenha sido descoberta previamente uma região. Então, o distanciamento é relativo, foi isso que eu consegui entender. Porque não é uma espacialidade comum, e sim uma espacialidade existencial. E nessa espacialidade existencial, a gente faz parte do espaço por meio dos nossos atos. Como, por exemplo, o serem, que é essa disponibilidade para o encontro com os objetos, e nesse situar como próximo, que é o exemplo do amigo vindo na nossa direção. E daí o Heidegger ele fala que todas as configurações espaciais das coisas são relativas à ocupação do sujeito, e ao mesmo tempo, a própria situação do sujeito. Esse aqui foi o que eu consegui entender, mais superficialmente, porque foi pouco tempo, mas do capítulo 22. Espero que tenha conseguido confundir um pouquinho também. E é isso, agora deixa a bola com o Enzo. Se confundiu, eu acho que Heidegger tá orgulhoso de você. Exatamente. Bom, gente, eu fiz um fichamento, então eu vou falar um pouco sobre o fichamento. E aí eu vi que eu não tinha feito dos 3 últimos parágrafos, mas quando o Henrique estava falando, eu estava lendo os 3 últimos parágrafos. O Fernando não tá aí, não, né? Eu acho que ele tá ouvindo a gente, se eu não me Ah, engano. tá. Bom, Tá. ele tá aparecendo na chamada, mas não sei se ele tá É o ouvindo. espírito dele. Tá. É que eu cheguei atrasado, eu não vi ele. Tá. Eu vou falar sobre o parágrafo 23, a espacialidade de ser no mundo. O teu era a espacialidade de. Qual que era o nome do teu? Deixa eu ver aqui. Espacialidade do manual intramundano. Espacialidade do ser no mundo, né? Isso, Ah, tá. no meu tá É que. como do manual intramundano. Ah, não, esse é o meu, na verdade. Ah, isso, é. Tá.
Esses termos que só diferenciam um pouco, né? Parece que complica mais ainda. Bom, eu fiz o fichamento parágrafo a parágrafo. Eu vou falando com vocês e vou comentando. Do primeiro parágrafo eu falei assim, eu entendi assim, né? O Dasein interage com o espaço físico através do distanciamento e o direcionamento. O objetivo desses termos é deixar claro que a presença não age em um espaço estático. Então, é uma coisa que a Daseins análise, ou a filosofia heideggeriana, sempre tenta deixar claro, que é tudo movimento. Então, a presença ela não pode ser analisada numa foto, né? Como eu já tinha falado nos outros encontros. Apesar da fenomenologia tentar fazer isso, mas para ela ser compreendida, ela tem que entender a conjuntura da pessoa que está vendo a foto, e aí naquele momento de estar vendo a foto, a pessoa entende o que está acontecendo. Então, distanciamento diz respeito à proximidade. Aqui também fica claro o quanto ele gosta de confundir a gente, né? Distanciar significa, na verdade, aproximar. Não sei por que isso. Então, desaparece o distante. Ele meio que eu entendi que se você olha uma caneca, por exemplo, e falando assim de uma forma bem abstrata, você se torna a caneca, sua presença está ali junto à caneca e a caneca retorna a você, por exemplo. Então a presença está ali com e aí retorna para você. Retorna para a pessoa ali, né? Uma coisa também que eu não entendi muito bem, que eu vou perguntar aqui no final, é sobre o caráter de subjetividade. Eu não entendi muito bem. Minha professora já tentou me explicar na época da faculdade, mas eu não entendi por que que na fenomenologia de Heidegger não existe subjetividade. Então, o distanciamento é um existencial, ok. A ideia do parágrafo é explicar o que é distanciamento, tá? Explicar o distanciar, assim como o seu caráter de trazer a mão, e a tentativa de superar a distância por meio do aumento da velocidade, tá? Explicar o distanciar, assim como o seu caráter de trazer a mão, é justamente esse negócio do direcionado, né? O aproximar, ele aproxima daquilo que ele tenta fazer, que ele tenta ou faz de manual, de manualidade dentro da conjuntura. Não sei se eu estou tentando mais complicado que facilitar. Mas esse caráter de direcionamento ele existe porque é meio como se ele tivesse a intenção de fazer uma ação e outras coisas vêm junto, e aí essa é a tentativa de superar a distância. E eu vou falar mais para frente também sobre essa questão da distância, né? E a questão do aumento da velocidade, que eu acho que também vou trazer aqui mais para frente. Que é a questão das pessoas tentarem fazer tudo muito rápido, como se aquilo fosse mais qualitativo. Tipo, tô fazendo mais coisa, mas na verdade você não tá fazendo mais coisa, porque o tempo é o mesmo para todo mundo. Então tem muita gente que pensa, se eu não tô fazendo nada, eu não tô aprendendo nada. Mas de certa forma você está sendo qualitativo naquele nada que você está fazendo, porque você poderia estar jogando uma bola, você estaria treinando habilidades com a bola, por exemplo. Mas você estando, sei lá, refletindo, você vai estar treinando, por exemplo, habilidade de refletir. Então a gente tem muito essa questão, né, de querer estar sempre fazendo uma coisa, porque senão a gente se acha inútil. Mas a verdade é que o tempo tu não consegue cortar o tempo. A distância depende da circuncisão do Dasein. Ok, não tenho nada a comentar sobre isso. Um caminho que é curto para um pode não ser para outro, devido à sua dificuldade para se deslocar. Eu não sei se isso é algo que ficou óbvio ou não, mas eu vou comentar mesmo assim. Por exemplo, uma, uma pessoa põe uma pessoa, sei lá, jovem, uma idosa numa esquina e fala para ela ir até outra esquina. Para uma pessoa que está em um bom estado de saúde, ela vai olhar, vai tranquilo, comprar, sei lá, uma paçoca, mas para uma outra pessoa, a pessoa vai olhar, vai demorar.
aí tá cheio de buraco, aí é mó rolê pra pessoa se passar pelo buraco. Então, essa dificuldade mesmo, ela já vira parece que tá mais distante, né? É uma questão que minha namorada até perguntou aqui, de como é que eu tinha comentado? A questão do tédio. Ontem o professor estava comentando, antes de ontem, na verdade, terça-feira. O tédio, ele é uma extensão do tempo. Ele é um tempo que já se estendeu e a pessoa já não sabe mais o que fazer com aquilo. Então aí também entra esse caráter de tempo, né? O quanto você tá numa montanha russa, parece que passou um mau tempão lá, porque foi um negócio mega intenso, e aí, meu Deus, parece que passou horas. Enquanto tu tá entediado, em pouco tempo você pensa que passou horas e na verdade não passou tempo nenhum. É uma coisa até que eu percebo na meditação. Faz muito tempo que eu não medito, na verdade. Mas se tu tá mega focado ali, 40 minutos parece que, tipo, passou muito rápido. E tu pensa, meu Deus, já? Mas ao mesmo tempo tu tá achando aquilo um saco, 40 minutos parece que passou 1 hora e meia, sei lá. Aí, tentando explicar aqui o caráter do tempo, né? Explica que as interpretações de distanciamento não são subjetivas, pois dependem da circunvisão. É isso que é a questão, né, que eu tinha deixado, porque eu não entendi muito bem da subjetividade. Aí eu até anotei aqui, a presença sempre está, por isso ela não pode ser subjetiva. Então, eu posso até entender mais ou menos, mas eu gostaria se alguém pudesse explicar que não tem como falar que nada é subjetivo e nada é objetivo, porque é tudo mais ou menos uma massa, assim, do bolo. Então, tá tudo arraigado ali. Seria mais ou menos a questão das mensagens subliminares, né? Que são aquilo que a gente não percebe, mas mesmo assim a gente abstrai aquilo. Então, pelo que eu entendi, a questão, ele meio que não separa essa questão do que está subjetivo e o que está objetivo. Não tem essa questão de tanto de mensagem subliminar ou não. Você está ali sugando tudo que está em volta de você a todo tempo. Me corrijam se eu estiver errado, se estiver falando alguma besteira. Aí ele dá mais exemplos sobre o distanciamento. É uma coisa até que o Henrique falou aí da estrada, né? Ele falou do óculos também, que são coisas que são muito próximas a nós, né? A estrada. Mas é diferente de uma estrada, por exemplo, se você estiver descalço num sol muito quente. A estrada vai estar muito próxima de você. Mas se você estiver andando de bicicleta, você não percebe mais a estrada. Você está ali e você até começa a pensar em outras coisas. Então, aquilo acaba se tornando muito distante. Fica meio abstrato essa questão do espaço para ele, né? É bem interessante. E é a mesma coisa do óculos. Para quem usa óculos de grau, o óculos ele tá ali, mas você nem percebe mais ele. Então ele tá distante, por mais próximo que ele seja de você, né? É a coisa mais próxima, eu acho que pode estar da gente, se não uma lente de contato. Tá. Sobre o distanciamento, a espacialidade dá-se de para onde a presença se direciona. Ok. Isso daqui eu já expliquei, que era mais ou menos a questão da intenção, mas Heidegger em si, ele não fala nada de intencionalidade, então eu tenho medo de falar alguma coisa de intencionalidade está falando errado também. De uma presença que está sempre lá e retorna para o Dasein que eu coloquei da última vez, né? O Dasein orgânico. Isso daí foi uma coisa que inventei, gente. Esse Dasein orgânico aí que não existe, mas é mais para dar para entender mais figurativamente falando, para imaginar melhor. A presença não pode cruzar o distanciamento, pois ela o é. O que pode cruzar o distanciamento é o manual, um intervalo onde a presença já tinha estado. A presença ela é um estando, né? Então, por que ela não pode cruzar o distanciamento? Porque ela é a própria distância em si.
Que nem a questão da pessoa e da caneca. Ela é a pessoa e é a caneca. Então ela não pode cruzar isso. O que pode cruzar é o manual, que é a interação da pessoa com a caneca. Mas aí também eu acho que, me desculpem vocês se eu estiver mais confundindo do que explicando. Ficou bem confuso para mim isso, da questão de cruzar. Em seu modo de ser, em seu serem, sendo no e com o mundo, no distanciamento, a presença também possui o caráter de direcionamento, ok. A partir do aproximar, a presença toma antecipadamente uma direção. Então tem um caráter assim, que é o que ele vai citar mais à frente, que é da subjetividade. A presença ela já existia, ela está sempre existindo, mas tem um caráter da direção, assim, ela toma antecipadamente uma direção porque meio que a pessoa já tem uma construção. Então, isso que diferencia uma pessoa da outra, por exemplo. Então, ela toma antecipadamente o caráter de direção porque não direciona. Eita. Não necessariamente tudo ali está intencional. Enfim, resumindo, o distanciar direciona a partir da ocupação. Aí eu fiz aqui um desenho do Sub-Zero, do Sub-Zero não, do Scorpion, dele puxando uma maçã, por exemplo. Ali, a corrente, eu não sei para quem já jogou Mortal Kombat, a pessoa, a corrente e a maçã é tudo o Dasein, é tudo a presença. E essa ação de estar puxando a maçã com a corda é a ocupação, é o que a pessoa, o todo está fazendo ali naquele momento. Então ele se direciona para a maçã, e aí no caráter de manualidade, ele traz a maçã para si, ele toma para si a presença da maçã, que não sei nem se pode falar, na verdade, que a maçã tem presença, né? Mas enfim, eu acho que ele vai falar alguma coisa de sinal, mas eu não anotei sobre sinal. Se alguém quiser comentar também, eu fui fazendo o fichamento, o gato tá amassando tudo aqui. Eu fui fazendo o fichamento e acabei, não sei se não me surgiu como algo importante. Do direcionamento que nasce a direita e a esquerda. Aqui também é uma coisa que fiquei mega confuso. Cima e embaixo. Os manuais de vestimenta, esse negócio de vestimenta fui eu que coloquei também, né? Porque ele vai falar que são coisas juntas ao corpo que tomam o mesmo movimento que o corpo. Então eu pensei, talvez fossem as vestimentas, né? Todas as vestimentas, elas meio que têm esse caráter de estar junto ao corpo, tomando as mesmas exatas movimentos que o corpo faz. Enquanto que os manuais não vestimentas que eu coloquei, como martelo, não realizam o movimento característico do corpo, mão. Então, ele vai falar que não existe martelo direito e martelo esquerdo. Enfim, acho que talvez aqui pensando agora, é mais ou menos como um mouse também. Tem mouse para destro e tem mouse para canhoto, dependendo do mouse. Talvez nem todo mundo saiba disso, mas é mais para pessoas que jogam. Então o mouse ele vai estar tendo a direção da mão. Mas, num sentido geral, o mouse é ambidestro. Só que se houvesse a necessidade de apertar botões laterais, o mouse ele não seria ambidestro, porque seria muito difícil para uma pessoa canhota apertar com o mindinho botões que ficam do lado esquerdo. Enfim, acho que eu acabei me confundindo mais do que explicando. Aí esses 3 últimos parágrafos, como eu falei que eu não tinha fichado, eu vou dar uma lida aqui, que eu acho que eu consigo explicar mais ou menos, né? Suponha-se que eu entre num quarto conhecido. Não, antes tem um outro, né? Que aqui, de novo, ele vai falar da subjetividade.
Assim, a direita e a esquerda não são coisas subjetivas, das quais o sujeito possui uma sensação, mas sim direções do direcionamento, dentro de um mundo já sempre à mão. Então, ele vai falar do caráter subjetivo, mas de uma primeira visão parece que está muito claro que ele parece que concorda com o subjetivo, né? Acho que nem é uma questão de concordar, mas mais a fundo ele não vai tomar para si esse termo da subjetividade. Aí Kant vai falar, pelo puro sentimento da diferença de meus dois lados, que ele vai fazer mais ou menos o que ele fez com Descartes naqueles últimos parágrafos que a gente tinha estudado, né? Ele vai fazer uma crítica, mas não é nada desconsiderante também. Ih, pequeno, tem. O sujeito com puros sentimentos dessa diferença é um ponto de partida construtivo que desconsidera a verdadeira constituição do sujeito. Então, meio pelo que entendi, esses puros sentimentos não são tão puros, porque eles vão surgir de cada um. Então, não tem como falar que é uma coisa pura, como se fosse algo que todo mundo fosse sentir do mesmo jeito, que nem a própria definição de Deus. Por mais que exista uma definição, sei lá, generalizada, cada um vai viver na sua experiência e vai tomar aquilo como o seu puro. Então não é um puro generalizado como Kant coloca. Não sei muito bem se foi isso que ele quis dizer, mas foi o que entendi. É o que aparece claramente no exemplo de Kant. Ok. Suponha-se que eu entre num quarto, aqui Heidegger vai falar, né? Conhecido, mais escuro, que durante minha ausência foi rearrumado de tal maneira que tudo estava à direita, esteja agora à esquerda. Para me orientar, de nada serve o puro sentimento da diferença de meus dois lados, enquanto não tiver tocado um determinado objeto, diz Kant, cuja posição tenho na memória. Então, para ele não vai adiantar ter esse puro sentimento se você não está vivenciando, não está ali na presença, né? Digamos assim. Bom, para resumir aqui, não me estender mais do que eu já me estendi, o a priori do direcionamento, segundo direita e esquerda, funda-se, por sua vez, no a priori subjetivo de ser no mundo, que nada tem a ver com uma determinação previamente restrita a um sujeito destituído, porque ele experiencia na vivência, na presença, literalmente presença que a gente está no momento presente. A explicação dada até aqui sobre a espacialidade do manual intramundano e a espacialidade do ser do mundo propicia as pressuposições para se elaborar o fenômeno da espacialidade do mundo e se colocar o problema ontológico do espaço. Então, basicamente, ele não quis. A intenção dele não foi tanto explicar as coisas, foi mais colocar uma problemática, porque é o que Heidegger faz. Ele vai a fundo para entender as coisas, para depois a gente querer começar a entender de verdade. Então, parágrafo 23 basicamente foi isso. Deixo agora com o Guilherme. Obrigado a todo mundo. Esse Scorpion pegando uma maçã é bem público livre, ao invés de descrever um fatality. Eu vou tentar explicar o mais sucintamente possível para nós podermos ter um tempo maior para discussão. Eu vou pegar a partir da indagação que o Enzo fez sobre o porquê do Heidegger não gostar de falar de subjetividade. Para isso, eu vou ler um parágrafo, não um parágrafo inteiro, do parágrafo que o Enzo facilitou, que está na página 160, que é o segundo parágrafo. Segundo a orientação prévia pela natureza e pelos intervalos entre as coisas, medidos objetivamente, tem-se a tendência de considerar tais avaliações e interpretações do distanciamento como subjetivas. Trata-se, porém, de uma subjetividade que talvez descrevou mais real da realidade do mundo
a qual nada tem a ver com uma arbitrariedade subjetiva, nem com apreensões subjetivistas de um ente em si diverso. O distanciamento guiado por uma circunvisão na cotidianidade da presença descobre o ser em si do mundo verdadeiro, isto é, de um ente junto ao qual a presença, existindo, já sempre está. Isso é uma crítica ao psicologismo da época de Heidegger. Quando Heidegger vai criticar o subjetivismo, ele está fazendo uma crítica da redução da experiência humana a alguma função psíquica. Ou seja, o ser humano nunca é um ser em si mesmado, preso dentro de si, no qual se é colocado experiências fáticas do mundo para poder caracterizar a pessoa que ele é. Ele está sempre mais em movimento do que uma subjetividade jamais poderia propor. Por isso que para Heidegger não se pode ter uma subjetividade, porque ela já determina uma certa estaticidade para a experiência. Isso se liga muito com o parágrafo 24 na questão da familiaridade. Uma vez de que, ao se lidar com as coisas do mundo, nós libertamos a especialidade dessas coisas, ou seja, essas coisas não vêm ao encontro na circunvisão, ou melhor ainda, na clareira do ser. Para Heidegger, então, a clareira é o ser do Dasein, no qual as coisas aparecem no mundo. A partir dessa abertura essencial desse espaço, que nós somos capazes de lidar com as coisas do mundo. Isso quer dizer, de certa maneira, que antes de eu, por exemplo, escrever, eu tenho uma compreensão prévia de como usar uma caneta. E isso, na minha descrição da caneta, vai estar completamente permeado disso, mesmo que eu não consiga perceber isso. Eu só consigo falar da caneta porque eu já, desde sempre, sei lidar com uma caneta. E isso foi esquecido na tradição. Nós levamos as coisas como se fossem elas por elas mesmas. E isso é a conjuntura. Nós esquecemos, então, que nós já desde sempre sabemos lidar com as coisas. Porque nós, na nossa experiência como ser espacial, que falar no espaço é algo muito estranho, nós sempre estamos em relação com as coisas. Portanto, é possível, então, falar da relação com o espaço de uma maneira temática da presença. Mas o que acontece quando nós, então, tomamos a questão de uma subjetividade, de uma corporeidade, é que é uma desmundanização do mundo. As coisas se separam, retomando a dualidade científica. Parece que as coisas no mundo não diz respeito ao que nós somos, de uma maneira que nós não podemos falar sobre elas, não temos responsabilidade sobre elas, nós não estamos lidando com elas. E isso é o que possibilita, por exemplo, eu usar esse notebook também, apesar de ser uma crítica. Eu não estou tentando descobrir como que o notebook foi feito, eu estou meramente o usando. Isso é o em si da manualidade, né? Eu poderia, então, estar dissecando esse notebook, desmontando pecinha por pecinha, fazendo todo o aparelho técnico de montar ele ou desmontar ele, de analisar a tela, os contornos, o fato que ele está ligado da tomada. Mas isso não diz nada da maneira conforme eu uso o notebook. Isso diz da maneira conforme ele foi feito, que está sempre previamente dada. Por quê? Olha, esse notebook, ele foi feito para ser usado. Isso vem muito antes da própria constituição dele. Ou, de certa maneira, paralelamente, né? Porque ele, na maneira conforme foi criada as circunstâncias que possibilita a utilização do notebook, é que ele foi aparecendo como possível. O teclado, por exemplo, ele foi criado a partir da necessidade de teclar. Isso quer dizer que já tem um propósito antes de qualquer esquematização mecânica de fabricação. Porque uma vez assim, ele aparece no espaço.
Então, nessa relação extrema com as coisas da espacialidade, é que não faz sentido nós falarmos, então, de uma res extensa ou de uma res cogitans. Porque na praticidade não há uma separação entre a coisa que eu sou e a coisa que é o mundo. Apesar de... Porque nós estamos em lida com as coisas. E é só. Muito obrigado pela atenção. Gente, Eu adoro... Ai, pode desculpa, falar. Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que ainda não entendi, porque sobre a subjetividade, por mim é algo muito confuso. Tipo, por que a gente não pode falar que tal coisa é subjetiva? Eu ainda não entendi, mas antes que alguém queira comentar, pode falar, Camila. Não, eu só ia comentar que eu adoro que o Guilherme sempre acaba falando. É só isso. Ele coloca milhões de questões pra gente, levanta um monte de coisa e aí fala, é só isso. Não, e também queria agradecer de novo a disponibilidade, né? Tanto do Henrique quanto do Enzo e do Guilherme de ajudar a gente. Também achei que foi muito bom, que nem o Henrique falou que foi dinâmico. Foi o Henrique, né, que falou? É, também achei dinâmico. É, queria agradecer, acho que era isso. E abrir para questões mesmo, né? Acho que a primeira questão já é a que o Enzo colocou. Ah, e dizer também que eu adorei todas as facilitações. Foram todas muito boas. Obrigada, gente. Bom, eu não vou responder nenhuma questão, mas eu também quero dizer que eu fiquei curioso com essa da subjetividade. Eu nem consigo imaginar um porquê. Na verdade, pensando agora, não sei se tá correto esse raciocínio, mas subjetividade, pela palavra, eu entendo como algo que é verdade só para você, né? Tipo, não uma micro-verdade, mas tipo, pro seu universo. E não sei, é bem confuso, porque eu ainda tô formulando e tentando explicar, se alguém souber. Mas eu imagino que então uma subjetividade você não pode afirmar que ela existe, porque se ela é verdade pra você, talvez ela seja só pra você. Não sei, alguma coisa meio que da fenomenologia da percepção, que todas as interpretações são corretas, alguma coisa do tipo. Eu imaginei algo parecido. Só para comentar, pelo menos na minha visão, a crítica da subjetividade é exatamente esse caráter que você colocou. É algo que é uma verdade apenas para a pessoa. Por isso, para o Heidegger não faz sentido, porque como nós sempre estamos em relação com o mundo, não há espaço para uma interpretação que seja apenas minha. É uma interpretação que está em relação ao mundo, é a maneira com qual eu experimento o mundo, a maneira com qual eu lido com o mundo. Né? Então, por isso, que algo subjetivo não faz muito sentido, porque todas as nossas experiências são fáticas, são concretas, são mundanidades. Então, para ele, subjetivo é tipo, tá bom, bonitinho. Bonitinho. Tem fila, gente? Eu acho que tem. A Daniela levantou a mão. Oi, gente, boa tarde. Bom, eu queria começar dizendo que, sim, o Guilherme vem aqui dar uma aula e sai igual aquele personagem da Disney que fala, por hoje é... Como é que era? Por hoje é tudo, pessoal. Enfim. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Ou ele é tipo o He-Man, né? Que joga uma lição de moral e sai num jet ski embora. Sim. Enfim. E aí, sobre essa questão da subjetividade, bem quando foi o Enzo que apresentou essa questão, bem quando ele estava falando isso, o professor Fernando estava comentando no chat, e eu vou ler o que ele escreveu, não sei se nos ajuda. Ele falou assim, Heidegger elimina o sujeito a partir da descrição do Dasein. Não é uma antropologia, um sistema sujeito-objeto. É a descrição do vivido como se mostra.
Então, eu entendo isso que ele falou da forma que, quando a gente fala de subjetividade, a gente fala de algo inerente ao sujeito. E como o Heidegger coloca essa questão da presença, então não, talvez, acho que é mais ou menos o que foi falado antes ali, não existiria algo inerente a cada sujeito, digamos assim. Não sei, mas mais ou menos assim que eu entendo. Mas o que eu levantei a mão para falar foi que desde quando eu li esses parágrafos de hoje, já tinha me chamado a atenção essa questão da noção de espacialidade e tal, né, quando ele dá aquele exemplo da estrada, enfim. E quando os meninos estavam aqui apresentando, eu estava pensando sobre essa questão do afeto, assim, sabe, da afetividade, da relação mesmo, né. Estou falando afeto aqui como pode talvez ser entendido como um sinônimo de relação, dessa coisa da presença, mas aí eu estou implicando a questão do afeto, assim, que é algo pelo qual algo com o qual nós nos relacionamos, né? Nós nos relacionamos, acho que até afetivamente, a gente coloca existe uma relação, uma emoção, uma intencionalidade, existe alguma coisa, sabe? Que torna essas coisas próximas e outras não, assim, né? Então, quando a gente avista o nosso amigo lá adiante, ele não só está mais próximo do que as coisas que estão efetivamente nos tocando, né, como o asfalto, enfim, mas ele também, né, imagine que seja, sei lá, né, se é um amigo, por exemplo, se é uma pessoa que vem ao nosso encontro, que nós queremos encontrar, ele pode momentaneamente, né, nessa noção de encontro do Buber, por exemplo, tinha algum colega que disse que estava lendo outro dia, momentaneamente ele pode, inclusive, fazer desaparecer todo o entorno, né, tudo que tem em volta, que de alguma maneira perceptual, tudo que exista seja o amigo que vem ao nosso encontro, assim, né, não exista estrada, não exista árvores, não exista casa, não exista nada assim. E aí, depois eu estava pensando, eu acho que eu já estou falando umas coisas meio nada a ver, mas tudo bem, estudar Heidegger a gente começa a falar umas coisas nada a ver. Perdoem. E aí depois eu estava pensando que fiquei refletindo bem doida como seria, né? E acho que só em povos muito, muito primitivos, sei lá, a gente conseguiria ter essa noção exata. Como seria as nossas relações, a nossa vivência, né, o nosso vivido, se não houvesse essa noção de espacialidade, temporalidade, porque a gente usa as noções modernas, né, de relógio, calendário, enfim, para marcar o tempo, e né, da metragem aí para marcar distâncias, etc. Mas, mesmo antes disso, né, a maior parte das sociedades que a gente conhece tinha alguma forma de medir o tempo e o espaço, né, isso é muito antigo, e não é que é desde sempre, mas né, esse conhecimento a gente sabe que esteve presente em praticamente todas as sociedades e culturas, assim. Então eu fico pensando como seria, assim, como se dariam essas relações se a gente não tivesse essas marcações de tempo, espaço e, né, direção, direita, esquerda, cima, baixo, sei lá, assim, assim, dessa coisa definida, assim, essa definição dessas coisas, porque a gente continuaria percebendo isso, só que a gente perceberia isso de uma outra forma, como disse o colega que estava apresentando ali, né, a gente perceberia a passagem do tempo dessa forma interna que a gente percebe que às vezes meia hora passa no piscar de olhos e às vezes demora muito a passar, né, que é diferente da meia hora do relógio, sei lá. Sim, eu já saí do Heidegger, assim, já dei uma fugida para umas reflexões meio aleatórias, mas é porque me fez pensar nisso, assim, sabe? Que a gente não questiona muito, não faz muito isso que ele fez aí, né? Que é questionar essas noções de tempo, espaço e direção. Enfim. Acho que sou eu agora. Eu vou aproveitar para dizer que nenhuma reflexão é aleatória, né? Acho que toda reflexão é válida e sempre a gente traz reflexões muito importantes.
Eu tinha levantado a mão para falar sobre essa coisa da subjetividade, mas eu acho que a Dani, ela já falou. Eu acho que eu travei. Eu travei? Acho que eu voltei, não sei. Travou e destravou agora. Então tá bom. A questão da subjetividade pressupõe uma noção de sujeito, né? E aí o sujeito separado do mundo, mas aí acho que é o que a Daniela já falou. E essa coisa da medição de tempo e espaço, né? A gente vive em uma sociedade que tem uma percepção muito utilitarista do tempo e do espaço, como a gente já trouxe. Mas com certeza não é a única forma de perceber, né? Eu acho que seria bem interessante pensar nessa questão de outras formas. Mas daí é só sobre o que a Daniela falou. Eu acho que sou eu também, mas eu também tinha levantado a mão para falar sobre o negócio da subjetividade, que tinha saído levantada a bola. E só comentar que, como já foi bem debatido, né? Uma coisa que me deixou muito confuso durante a leitura, e eu queria compartilhar isso com vocês, foi o último parágrafo do 23, eu acho que ele fala do quarto, já foi comentado aqui, e que pra mim eu não consegui entender aquilo de jeito nenhum. A noção de quarto, que se eu tô no quarto, tem um canto e se mudam e se mudam quando eu não tô. Eu preciso da noção subjetiva. Aquilo ficou muito confuso pra mim. Aí, se alguém puder dar uma explicada, é mais um pedido do que uma reflexão. Se alguém puder, sei lá, me ajudar a refletir sobre isso, seria muito legal. Porque pra mim aquilo não desce. E, tipo, eu não consigo entender aquilo. Então, Márcio, assim, não sei também se eu entendi. Mas o que ele quis fazer ali foi uma crítica à fala do Kant, né? Então, tipo, ali você de olhos vendados, para você que sempre já teve visão, não vai adiantar você ter a mera noção de direita e esquerda. Você não vai ficar pensando, vou para a direita. Tipo, você tá num quarto que você já conhece, aí você fecha o olho e você vai, agora é hora de ir para a direita, agora eu vou reto, agora eu vou para a esquerda. Mas na hora que ele inverte tudo que está no quarto, o puro sentimento, eu acho que Kant fala, é algo que se torna banal ali. Você vai ter que ir reto, se tu quiser, ou tu vai para a direita. É que nem que vocês estão comentando, né? Que nada é aleatório aqui. Você vai para onde você quiser. E aí, ali na própria experiência, você vai descobrindo o lugar. Então, não adianta ele você saber direita, esquerda, porque é um lugar totalmente desconhecido para tudo. Talvez seja isso. E a questão da subjetividade, ainda queria fazer mais uma crítica, que acho que talvez a gente nem tenha aprendido isso ainda lendo, que é da parte hermenêutica. Acho que a gente nem leu isso ainda, então talvez fique um pouco confuso para comentar aqui. Porque a, como que na hermenêutica, na interpretação, né, interpretando as coisas, não existe o subjetivo. Enfim, na verdade, talvez possa estar sendo até um pouco desnecessário nesse comentário, talvez esteja mais desconstruindo do que construindo, mas ainda me parece algo muito confuso a subjetividade, por que que a gente não pode falar e por que na hermenêutica as coisas elas meio que são subjetivas, porque cada um interpreta de um jeito, então a pessoa não pode interpretar e falar. É mais ou menos o que o Henrique falou, de que pode ser subjetivo para mim, internamente, mas não pode falar que as coisas em si, talvez seja até isso que ele queira, a crítica dele, né? Ter falado que não existe, que armário é subjetivo, porque armário, enfim, eu tô ficando até perdido aqui, mas que tem a parte subjetiva nossa, mas das coisas não pode falar que as coisas já têm um significado, porque elas não têm. O significado vai surgir da experiência de cada um. E para mim isso é questão de subjetividade. Mas enfim, é só isso mesmo. Falando aí que nem o Guilherme, é só isso mesmo.
Eu vou já emendar e aí acho que o Guilherme ele vai conseguir responder porque eu quero acrescentar algo também nessa interrogação do Enzo que também acho que é uma interrogação minha assim. É, eu Peraí, deixa eu só mandar alguém esquecer. Eu confundi. Enfim, gente, eu vou seguir aqui na minha fala. É, eu entendo essa questão que o Márcio colocou, como aquilo realmente que o Guilherme tinha falado, da gente estar sempre, né, em relação com as outras coisas, então não dá para falar justamente algo que é só nosso, né? E eu entendo isso como a crítica à subjetividade. A única coisa, e pode ser uma pergunta, não sei, que não faz sentido, uma pergunta meio boba, mas é que realmente eu não consigo entender essa parte. O que eu não entendo é, levando isso em consideração, ele exclui, não exclui, mas vamos usar a palavra exclui. Ele exclui essa lógica de que teria algo que é totalmente feito do indivíduo, da psique do indivíduo. Mas nesse caminho, o indivíduo também está em relação com o mundo. Então, eu fico em dúvida se ele exclui essa dimensão do indivíduo ao dizer que não existe a subjetividade. Eu não sei se eu fui clara, se eu consegui explicar a minha dúvida, mas eu acho que é mais ou menos nesse caminho. Eu entendo não ter algo que é formado totalmente de algo individual, porque a gente está sempre em relação, mas ainda assim, nessa relação é considerado o indivíduo, porque se não é considerado a subjetividade. Bom, eu não sei se eu expliquei, se eu confundi, mas é isso. Deixa só eu ver aqui. É o Henrique agora, gente. Isso, eu tava arrumando aqui que meu namorado tava ouvindo também. Eu ia falar também sobre a subjetividade, que psicoterapia é subjetividade, exatamente. Tá todo mundo falando sobre ela, então continuar compondo. Quando a Daniela falou, logo no início, depois que a gente tinha falado sobre a subjetividade ser uma verdade apenas para você, talvez, eu comecei a lembrar muito lá no começo da filosofia de Parmênides, quando ele fala que os nossos sentidos nos enganam, que não existe a mudança, né? Tipo, existe um devir, mas esse devir, ele não é uma mudança fluida, assim, ele é um erro de percepção, porque a gente crê nos nossos sentidos, né? Mas aí quando, na verdade, a gente vê uma mudança, é que essa mudança, na verdade, sempre foi daquele jeito, a gente só compreendeu ela de outra maneira. Mas eu ainda também não consigo entender essa questão de subjetividade para esse lado que a gente está levando, de uma maneira de você falar que não existe. Porque, para mim, também subjetividade está muito ligada com devir, e a gente vê devires a todo momento, não sei. É muita subjetividade para todos os lados. Aqui, apesar de que o Fernando respondeu, né, que vai por um outro lado, na verdade, que não é um lado de antropologia, assim. Mas já que a gente levou para esse lado de fazer reflexão, né, sobre a subjetividade, me veio na cabeça a questão dos sentidos enganarem. Não sei se faz muito sentido para alguém, porque os sentidos enganam também, mas para mim faz, não sei. Total. Agora é o Guilherme. Complexa essa subjetividade hoje? Como assim eu que tenho que responder pergunta, Camila? Não sei disso. Então, eu acho que eu queria... Você mostrou um domínio ali, então a gente vai nessa onda. Aqui é tudo achismos. Eu acho que
para a pergunta do Márcio, que eu posso tentar pensar um pouco essa questão da subjetividade, é pegar um trechinho logo desse parágrafo que ele está em dúvida, na página 164, né? O conjunto instrumental de um mundo já deve ter sido dado previamente à presença. Isso quer dizer que, de uma maneira muito simplória, eu sei onde estão as coisas no meu quarto. Não interessa se elas estão à direita ou à esquerda, eu sei onde elas estão, porque eu moro nesse quarto, esse quarto ele é familiar a mim, é aquele distante que é próximo, sabe? Que a gente estava falando agora há pouco. Eu lido tanto com o meu quarto que ele é próximo de mim. Eu sei onde estão minhas coisas, onde está minha mesa, onde está minha cadeira. E se alguém mudar, o que mudou não foi as posições do móveis, foi a minha familiaridade com o meu quarto. Eu já não me sinto. O Heidegger tem muito essa questão do ethos humano. Eu não me sinto em casa no meu quarto. Aparece a questão da surpresa que nós falamos nos capítulos passados. Meu quarto se torna surpreendente. Ele perde a conjuntura dele, porque eu tenho que reaprender a viver no meu quarto. Porque mudaram as coisas. Eu posso bater na minha mesa, onde já se viu bater na minha mesa? Ela está sempre no lugar onde ela estava. Eu me torno consciente do meu corpo, eu me torno consciente dos objetos no espaço, eu me torno consciente de que alguém entrou no meu quarto, invadiu meu espaço pessoal e mudou muitas coisas. Como assim? Né? Como assim? Não faz sentido. E para mim é essa a questão. A direita e a esquerda, ou para cima ou para baixo, é interessante você pensar, por exemplo, na questão do espaço. Quando eu falo de espaço, eu quero dizer espaço sideral agora. Na falta da gravidade, não existe para cima e para baixo. Porque você está simplesmente flutuando no espaço. Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, são conjunturas de nos referenciar no espaço. De fato, as cores estão à esquerda, estão à direita. Mas isso é um posicionamento em si do mundo. Porque eu ainda tenho que estender os meus braços para tocar as coisas. E a esquerda poderia ser direita, e a direita poderia ser esquerda. Esse nome é algo pode ser mudado. Mas eu acho que eu viajei agora também, né? Eu não sei se isso é uma interpretação muito que condiz ao que o Heidegger quer dizer. É muito achismo da minha parte. Mas para dar o meu pitaco também sobre a questão da subjetividade, eu não vou me lembrar onde foi que eu me esclareci dessa questão, mas eu tenho quase certeza que foi num livro do Augusto Pompeia e da Bile Sapienza, chamado Na Presença do Sentido, aproximações fenomenológicas de questões existenciais básicas, ou essenciais, um dos dois. No qual a questão não é que não existe a subjetividade. A questão que a subjetividade ela é posterior a qualquer posicionamento mundano que nós vamos ter. Isso quer dizer que eu vou falar o exemplo de algo que é muito dito hoje em dia. Se criam subjetivações. Isso fala que o discurso nas redes cria subjetivações. Isso, para o Heidegger, isso é impróprio, porque não é apenas algo que é colocado dentro de nós, de certa forma, mas sim o nosso modo de lidar com as coisas. Não se criam subjetivações, se criam normas de posicionamentos mundanos. Não se pode falar certas coisas, não se pode... tem que se tornar aliado do Bolsonaro, não se pode votar no Lula, tem que botar fogo nos comunistas, é tudo neoliberalismo. E isso não deixa de ser um fator subjetivo. A questão antes é que isso é uma norma de posicionamento do Dasein no mundo, que é dita por outros, pelo mundo, pela questão do impróprio. Mas isso achismos. Sou eu? Provavelmente confundi mais do que qualquer coisa, mas só tenho
um mero bacharelado. Não sei se o que eu tô falando. Não, gente, eu acho que essa questão da subjetividade é complexa, eu acho que ela não se esgota, eu acho que é um tema até importante. Caberia, acho que um encontro, no mínimo um encontro para falar disso, né? Mas eu acho que o que eu pensava sobre essa questão da subjetividade, não sei se eu entendi bem o que o Enzo quis dizer, mas vai de encontro com o que eu estava pensando, que quando ele fala da questão da interpretação, né? Você estava falando da hermenêutica, né, Enzo? Da hermenêutica, da interpretação, eu via também essa questão como uma pré-compreensão, né? E outro dia eu li um artigo muito interessante e que também foi o conceito que ele usa de subjetividade foi de encontro com essa questão da pré-compreensão, na minha opinião, né? Eu posso ler aqui porque eu achei bem legal. É um artigo, enfim, ele está discutindo a genealogia do Foucault como metodologia, e ele diz assim, olha, é baseado num autor chamado Benelli. Subjetividade não é sinônimo de sujeito, explicando com perspicácia que subjetividade é um termo que engloba os modos históricos de ser, de pensar, de perceber, de agir do sujeito, que a mesma não estaria dentro dos indivíduos, mas os atravessa e constitui coletivamente. Eu acho que isso veio de encontro um pouco com essa ideia que você trouxe da interpretação, porque eu acho que tem a ver com pré-compreensão, com coisas que nos constituem, ideias que nos atravessam, que são às vezes anteriores a nós, né? Acho que vai para uma linha mais do Foucault, mas faz muito sentido isso para mim também. Então, eu queria entender melhor a posição do Heidegger sobre isso. Eu vou pôr aqui, Guilherme, o artigo. Eu ponho aqui a citação. Então, acho que eu sou o próximo, né? Então, tenho duas coisas para comentar. Uma coisa da direção lá, da direita e esquerda, e da subjetividade. Essa questão da subjetividade aqui, refletindo no encontro, eu estou gostando muito do encontro sem o Fernando. Eu gosto muito do encontro com o Fernando, não desmerecendo ele, mas porque até traz uma energia mais pra gente, né? Quando com o Fernando a gente relaxa e pensa, Fernando vai responder agora. Aqui não, a gente vai investigando como se fosse um artigo científico mesmo. O que eu ia falar? Já esqueci, vou falar de outra coisa então que eu ia falar. Que o Márcio falou, ele pediu, coloca uma coisa para eu refletir aí sobre esse negócio do quarto. E como o Guilherme também citou, que era o que eu ia citar agora, da sapiência, né? Mas no conversa sobre terapia. Por exemplo, numa terapia, nada vai. No livro do Conversa sobre Terapia, que o Guilherme está mostrando lá, não adianta você ter toda uma teoria pronta. Eu tenho a teoria pronta, que nem a esquerda e a direita. Eu tenho esquerda e direita, na terapia eu tenho a teoria pronta, então eu vou colocar aqui e pronto, é só fazer isso. E aí acho que entra também o caráter da subjetividade, né? Então, na própria terapia, você tem que esquecer a teoria em determinados momentos. Você esquece para direcionar, que é a questão do direcionamento, para o paciente. Então, em vez de ter aquele caráter de coisa psicanálise, de outras teorias, então isso tem a ver com teu pai, isso tem a ver com aquilo. Você meio que esquece para você fazer uma fenomenologia ali naquele momento. É meio que sempre um partir do zero as terapias. E aí eu acho que entra também a questão da subjetividade, né? Que a subjetividade ela se parece bastante com o passado, porque a subjetividade ela é meio que algo que já passou, porque o que está acontecendo está acontecendo. Então não tem como você falar que é subjetivo, porque o momento vai ser sempre uma surpresa. Então, independente da subjetividade, aquele momento vai ser uma surpresa. Então, não sei nem se eu estou construindo muito bem. Mas
Pelo que eu entendi, foi isso da subjetividade. Porque não adianta você falar, isso é subjetivo por causa da minha história, porque é sempre. O tempo é sempre um jogo de flechas para as pessoas. Momento após momento após momento. Então não adianta muito falar questão de subjetividade, né? Talvez seja também um pouco da gente estudar um pouco mais sobre subjetividade para entender melhor o que é. Mas, enfim, compondo e aquela questão da psicoterapia também que eu achei muito interessante de ter surgido, né? Que não importa tanto ter esquerda e direita, na hora tu vai ter que vivenciar ali. Então não importa a tua subjetividade, tu vai ter que vivenciar para saber do momento, daquela experiência em específico. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? É o que a Eliana colocou ali. É exatamente isso. Ali. É como que não dá para pôr tudo no mesmo prato de salada. Uma vez, o que me aproxima muito da fenomenologia é isso. Uma vez o professor fez um gráfico assim na lousa, né? Era uma onda que subia e descia. E aí ele falava, essa teoria ela é baseada nessa média. E aí tinha lá uma pontinha, a pontinha do começo, a pontinha do fim. Aí eu fiquei pensando e perguntei para ele, eu falei, mas e o que essa teoria não vai trabalhar com quem está nas outras pontas? Ele não, vai trabalhar só com quem está no meio aqui. Tipo, como se fosse uma fórmula e o resto a gente fala que é outra coisa. Então, é isso mesmo que a Eliana falou, né? Não tem como ter uma fórmula. Enfim. Não, eu concordo total com o que o Enzo falou. Foi inclusive um assunto que surgiu hoje na minha terapia. Mas, enfim, eu acho que, inclusive, a fenomenologia, ela coloca para o psicólogo, me parece, né, colocar para o psicólogo uma visão muito diferente de ser mesmo, assim, né? Não sei. Eu acho que eu me senti muito assim também nas aulas das outras abordagens, né? Eu não vou citar abordagens, mas é, era só para comentar que eu concordo mesmo. Só de A falar. Paula mandou uma citação no chat, não sei se ela quer ler. Desculpa, Guilherme, te cortei. Pode falar. Já li, Karen. Ah, tá, desculpa. Só para complementar, Camila, eu costumo dizer que se eu tivesse conhecido a cognitiva antes da fenomenologia, eu seria cognitivista hoje. Também que eu conheci a fenomenologia antes. Pegando o gancho do Enzo, que ele estava falando sobre o Conversa sobre Terapia, que os livros da Bíblia Sapiens são livros maravilhosos, leiam, por favor. Eu vou falar um trecho do Conversa sobre Terapia. Como teoria são explicações amplas, gerais, elas podem muitas vezes ser aplicadas ao caso do seu paciente, pois afinal falo de gente. E gente tem muita coisa em comum. Elas foram elaboradas por pessoas que observam, que pensaram em aspectos importantes da existência. Não importa que nomes tenham dado a isso. Então, com seu paciente, mesmo que você se aproxime dele sem uma teoria, pode acontecer que, em alguns momentos, aquilo que você percebe nele seja muito parecido com algo que a teoria X fala. Nesse caso, a teoria coincide com o que você vê no seu paciente. Você talvez pense, não há de ver
que é isso mesmo e vai achar bom. Mas no caso de você querer permanecer na fenomenologia, retorne a seguida ao seu paciente e deixe de novo o seu pensamento aberto. E nessa questão de medianidade, eu recomendo muito um capítulo de um livro que é o mesmo que está o Heidegger Escuro de Existir. É o capítulo 4, se eu não me engano, que é o capítulo 3, sobre loucos, santos, filósofos e artistas. É um capítulo muito gostoso que ele vai falar assim, uma parte que é muito legal, que eu me lembro de cabeça até hoje. A medianidade, ela insiste em colocar em caixas tudo aquilo que não cabe numa caixa. Como é que é, Guilherme? É uma parte desse capítulo. Qual parte que você não entendeu? Eu não falar uma coisa errada. Não, o final só a última citação. A medianidade insiste em colocar em caixas tudo aquilo que não cabe em caixas. Ah, sim. E qual que é o livro? Eu não ouvi o nome. Tá fechado seu microfone. É o Psicologia Fenomenológica Existencial, Possibilidades da Atitude Clínica Fenomenológica, do Paulo Evangelista. É o mesmo que está o capítulo que a gente colocou de ler, depois do Vigiar e Punir, do Heidegger e o Escuro do Existir. Tá nesse livro. E qual que é o capítulo? Eu fiquei interessado também. É o capítulo 3, sobre loucos, santos, filósofos e artistas. Sim, obrigado, Guilherme. Gente, eu queria comentar que eu gostei muito desse encontro. Que eu acho que não tem nada mais fenomenológico que isso, né? E, geralmente nos encontros, ainda mais quando tem uma pessoa que entende mais, a gente entra muito com a ideia. Vou entrar não sabendo e entrar sabendo. E nada mais fenomenológico do que isso, né? A gente entrar não sabendo e sair não sabendo. Não tem uma objetividade, né? Vai surgindo. Só queria fazer esse comentário, eu gostei muito do encontro. Eu só acho que a gente tem que deixar o Fernando sair do papel de professor. E nós paramos de tratar ele como professor e o mais um entre iguais, né? Eu espero que ele assista isso depois. Mas é muita pretensão minha, mas tudo bem. Acho que pode. Acho que ele mesmo não se coloca tanto numa posição, né? A gente que coloca ele. É verdade, Henrique, verdade. Sim, concordo. E acho que ele, inclusive, vai ficar muito feliz assistindo esse encontro. Tenho certeza. Fernando está presente aqui. Ele está entre nós. Sim, inclusive eu acho que isso que a gente fez hoje foi uma coisa que foi muito legal, de ter mais de um facilitador. Porque, querendo ou não, a gente tem mais de uma percepção sobre a mesma leitura. Mais de uma apresentação, uma exposição de ideias, né? Porque a forma que o Henrique, que foi o primeiro que apresentou, entendeu, foi diferente da forma que o Enzo entendeu, que foi diferente da forma que o Guilherme entendeu algumas coisas, assim, embora tenham concordado na maior parte, mas é como se a gente estivesse vendo 3 perspectivas, assim, sobre a leitura. Eu sei que é difícil fechar o cronograma dessa forma, já é difícil a gente ter, às vezes, um facilitador por semana, mas eu achei que ficou bem interessante, assim, ficou mais dinâmico e ficou bacana, assim, eu acho que foi esse disparador para discussão, assim, para a gente interagir, porque eles já estavam interagindo uns com os outros enquanto apresentavam, assim, achei bem legal esse formato. Acho que a gente pode pensar em usar ele mais vezes. Eu acho que a gente pode até deixar como avaliação, né, do nosso encontro desse ano e pensar sobre isso para o encontro do ano que vem, que a gente ainda vai planejar. Todo mundo, mas assim, também falando mais direcionado aos monitores, pra gente conseguir passar isso pro Fernando, né? Mas eu concordo.
Também adorei isso, Daniela. E eu só digo que se depender de mim, o cronograma tá sempre cheio. Gente, vocês perceberam que estão me ouvindo falando de novo, 2 semanas seguidas. Gente, isso precisa me dar uma folga. Eu preciso me dar uma folga também. Eu ainda vou falar mais. Tem outros dias pra falar também. Por favor, a gente gosta. Ainda mais se alguém não acontecer algo imprevisto, a gente sabe que pode contar com o Guilherme. O Enzo também topou na primeira, então. Pode contar comigo. Eu quero ser professor um dia, então já vou treinando aqui. Gente, assim, sobre qualquer coisa na vida, né? Só se joguem, porque nós já somos jogados no mundo. Só... É o que a gente dizia quando eu fazia estágio de plantão psicológico. Gente, se vocês tiverem oportunidade, façam o plantão psicológico. É algo maravilhoso que muda a gente. Mas plantão psicológico é exatamente a questão da vida. Você vai se encontrar com uma pessoa que você não tem nenhuma possibilidade de saber se você vai encontrar com ela de novo, e você tem que fazer alguma coisa acontecer. Você tem aquele espaço de tempo que você não sabe o que vai estar ali, você não sabe como vai sair, você não sabe o que vai acontecer, você só vai e deixa o fenômeno aparecer. Então, se jogue e faça do melhor da vida. Ou não. A escolha de vocês, se jogarem ou não. Mas vocês já estão sempre jogados no mundo. Não tem como fugir do mundo, né? Tururu. Mais algum comentário, gente? Eu acho que é uma ótima frase pra gente finalizar, mas se alguém tiver mais algum comentário, a gente continua, sem problemas. Na real, não dá pra fugir do mundo. Por mais que quando a gente esteja depressivo, a gente queira sumir do mundo, a gente já tá no mundo, não tem o que fazer, tem que aceitar. E aí só se jogar mesmo, Guilherme. É a velha história do Fernando, né? Não adianta a gente querer ser a samambaia, que a gente não consegue ser a samambaia. Acho que se alguém não dizer que vai acabar, o negócio não acaba. Eu também acho. Mas não precisa acabar, gente. Ah, precisa sim, eu tenho que comer. É verdade, não Necessidades vai acabar, né? corpóreas. Mas acho que ninguém mais tá acrescentando, então acho que a gente pode acabar, né? Acho que a gente podia pegar um vinho. Nossa, eu ia falar alguma super coisa, mas acho que concordo ia com essa expor ideia. demais. Eu ia falar, vou pegar minha tequila. Mas não. A gente podia fazer um encontro de sexta com vinho, discutindo Heidegger. Nossa, incrível, adorei a ideia. Tá gravado, gente. Adorei essa ideia. A gente vai estar na capacidade mental certa para entender Heidegger, muito despegado da realidade. Ou, de certo fato, muito pegado na realidade, né? Vamos pensar no Thomas Fuchs. Então tá, eu vou sair. Bom, Tchau, gente. Senão esse negócio não acaba. Boa noite também, Tchau. vou saindo. Obrigada pela Boa facilitação, gente. Foi muito bom. Obrigado pelas conversas. Camila, não Obrigado esquece de encerrar a também, gente. gravação. Pode deixar. Peraí, vou fazer isso agora. Tchau, gente. Boa noite.